Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã muito agradável, novamente aí vemos o céu azul, vemos o cuidado de Deus e a cada manhã o nosso Deus cuida do próximo dia e vemos que o dia de hoje também pertence ao nosso Deus e nós como servos, como servas, podemos desfrutar daquilo que Deus já tem nos dado. Bom dia, Jaci, bom dia, Pri, bom dia, Sofia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nesta manhã, quero convidá-lo, bom dia, Dalvinha, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus e também quero convidá-los a estarem abrindo a palavra do Senhor. Bom dia, Ione, Flávio, bom dia, Dona Eunice, bom dia, Beth, sejam bem-vindas, queridas, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 73. Agora pela manhã recebemos a triste notícia do falecimento do tio Jair, né, da Ione, e nós deixamos já o nosso abraço, já falamos pelo grupo, mas deixamos o nosso abraço, que Deus conforte a sua família, viu, querida? Também tivemos a triste notícia do falecimento do irmão da Geni, a nossa querida Geni, e também que oramos, né, para que o Senhor conforte os corações neste momento tão difícil de despedida, mas também quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos que é ela que é o Senhor e a sua palavra, através da sua palavra, que nos traz conforto. Bom dia, Beth, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Quero convidá-los a abrir nos Salmos de número 73. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a sabedoria que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, com o coração brotam-lhes fantasias. Mas aí ele pula para o verso número 10. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Verso número 11. Acaso há conhecimento no Altíssimo? 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Agora no verso número 18 ele vai continuar dizendo: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando o salmista, no Salmo 73, ele fala sobre a prosperidade das pessoas, aqui ele vai usar o título até dos maus. E quando você olha para esse salmo, ele inicia já trazendo uma visão do próprio Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E ele fala sobre o problema de olharmos a prosperidade dos outros, mas ao mesmo tempo ele fala sobre a bênção que é ter Deus como seu Senhor, como o seu Deus. E quando ele fala sobre aqueles que caem também, assim também, na mesma velocidade como se levantam, eles caem na mesma proporção. Quando eles perdem tudo o que têm. Por quê? Não tem estrutura, não tem para onde correr, não tem um Deus
o qual eles podem achar abrigo e podem ser consolados. Esta verdade também nós vemos no nosso tempo de hoje. Quando nós olhamos, às vezes, os recursos escassos, às vezes olhamos e pensamos, puxa, aqueles que recebem mais do que os outros dentro da nossa sociedade, mas quero dizer para você que Deus ainda assim nos convida, e o salmista também aqui, o Salmo de Asaf, o salmista Asaf, ele vai continuar a nos convidar, continua a nos convidar a continuarmos no caminho que exalta a Deus. Porque no final de todas as coisas, Deus se levantará. E também, no final de todas as coisas, o que sobrará dessa vida? Creio que nada para nós, não é verdade? A palavra de Deus diz que tudo se fará novo. Então, por isso, descansa em Deus. Descansa em Deus e olha para Deus realmente como Asaf olha. Com efeito, Deus é bom para o seu Israel, ou seja, para a minha vida e para a sua vida. Continua firme, sempre guardando a palavra do Senhor. Caminha firme fazendo o que você entende que é correto, segundo a palavra de Deus. E no tempo certo, Deus honrará você e a mim também. Deus nos honrará, trazendo a paz, trazendo a misericórdia. E nos momentos de dificuldade, nós teremos sempre um Deus o qual nós podemos nos abrigar e descansar nele. Tá bom? Então que Deus te fortaleça em Cristo Jesus. Bom dia, irmã Geni. Já falei aqui sobre a sua vida. Nós estamos aí em oração por você também, querida, assim como pela Ione. Que Deus conforte o coração de vocês neste momento de despedida. Sabemos que não é um momento fácil, mas que Deus também, o nosso Deus, se levantará também em favor de vocês, querida. Bom dia, dona Rosina, minha sogra. Graças a Deus está melhor, né? Foi ao médico, tivemos aí uma ótima notícia. Glórias ao nosso Deus. E é muito bom ter vocês conosco, presbítero Nériton. Bom dia, Fabinho, Lari. Que Deus abençoe. Também ali pela fotinha, eu acredito que é a Aline, né? Bom dia, Aline. Nossa querida cabeça também. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Tem um cântico que eu aprendi lá na igreja metodista. Tinha acho que ainda tem, né? Meia hora com Jesus. E toda quarta-feira eu reservava, se eu não me engano começava, eu não lembro se era 12:30 ou se era meio-dia, acho que era meio-dia. Começava ao meio-dia até meio-dia e meio. Então era meia hora, e era meia hora com Jesus. E era um tempo assim, durante a semana, que pro meu coração era muito, muito importante. Era onde eu podia adorar a Deus. Nessa meia hora era só louvor, não tinha nem palavra. Mas era um derramar do Espírito do Senhor, era um derramar de renovo do Senhor. E ali eu aprendi um cântico que este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar. Então eu quero convidar você a adorar junto. Mas eu vou tocar ele em outro tom aqui. Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar. Facinho, né? Vamos novamente? Este tempo eu separei para estar mais perto do Senhor, para fluir em Tua presença, para Te adorar, para Te adorar e declarar meu amor, para Te coroar, meu Deus, Senhor da minha vida, para Te adorar e declarar meu amor, para Te coroar, meu Deus,
Bom dia, Iracema. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Esse cântico, quando ele fala sobre um tempo separado, um tempo para adorarmos a Deus, para declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, é um tempo muito especial, mas é um tempo que nós precisamos aprender a cultivar diariamente. Muitas vezes nós podemos apenas declarar essas verdades diante de Deus, sem pedir, somente adorar a Deus. E esse estilo de adoração é um tempo no qual você pode encontrar no seu dia, no silêncio, estar declarando a Deus. Às vezes eu saio, eu vou às vezes ao mercado, vou a algum lugar aqui próximo, e às vezes a minha caminhada a pé mesmo, é um tempo onde eu posso ir reconhecendo a grandeza de Deus, e eu vou orando também. Vou dizendo: Deus, obrigado por eu poder ver, obrigado pela grandeza do Senhor, obrigado pelo dia, às vezes um dia chuvoso, mas eu estou louvando a Deus que a chuva também é bênção. Dia com sol, eu agradeço a Deus, e em todos os detalhes eu vou lembrando como Deus é bom e como Ele tem sido misericordioso para com a minha vida, para com a minha família, para mim, para a Nerinha. E eu creio que Deus tem feito grandes coisas também na sua vida. Hoje pela manhã eu sempre estou lendo aquela meditação e que eu comentei esses dias atrás, e ele falava sobre o diálogo de Deus conosco durante o dia. Ele falava sobre o dia que Deus preparou, ele falava também sobre as tantas vezes que Deus quer conversar conosco durante o dia, e também falar das suas grandezas. E no devocionário ele falava: separe um tempo para conversar com Deus, para estar na presença de Deus. Esse tempo é onde Deus vai falar ao mais profundo do seu coração. Ele trará o renovo, Ele trará ali respostas, até mesmo perguntas para as nossas vidas. E ali é um tempo onde você pode se relacionar com Deus. Bom dia, Laura, seja bem-vindo em nome de Jesus. O tema de hoje é um tema também polêmico, né? Que nós vemos dentro da nossa vida cristã. E hoje o tema é o cristão e as seitas. É a lição número 12. O cristão e as seitas. Aqui logo na introdução, eu ia começar pelo texto, mas eu vou começar pelo texto bíblico. Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Laura mandou ali uma mensagem. Seja bem-vindo, querido. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Gálatas, capítulo número 1. Gálatas 1. Gálatas 1. O verso é o número 1 a 9. Verso número 1 ao verso número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Galácia aqui não é galáxia, que né, nós temos aí a galáxia, mas a Galácia é uma região a qual ali estava a igreja, né? Por isso ele vai se referir aos Gálatas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja anulado, cancelado, seja nada. Assim como
como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O texto de hoje, então, ele fala sobre um evangelho ou uma pregação que vai além do que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, criações humanas ou mesmo estilo de adoração humana a qual não pertence àquilo que Deus nos ensina, ou os ensinos de Jesus aqui através do Evangelho, o qual é a nossa base firme para a nossa caminhada cristã. O texto agora aqui da introdução diz o seguinte: toda religião é boa. Certamente você já ouviu esta afirmação. Será que ela é verdadeira, que toda religião é boa? Pode ser aplicada a seitas que proliferam aqui e acolá? Então a resposta, toda religião é boa, não é verdade. Nós sabemos aqui que o autor usou esta declaração para a qual é muito utilizada por pessoas que não têm a Cristo ou pessoas que não se envolvem até mesmo com a religião, dizendo que toda religião é boa, o importante é seguir uma religião. E quero dizer que esse risco ele é muito perigoso, né? Não é porque existe uma fila que você precisa entrar naquela fila, né? Diz também que o brasileiro gosta de uma fila. Então não é porque você viu uma fila, eu vou entrar na fila para pelo menos já guardar o meu lugar. Não, não. Assim como também nem todas as religiões, ou na verdade a religião verdadeira, a qual engrandece a Deus e que está firmada na cruz de Cristo, essa é a única verdadeira. Então por isso nem todas as religiões são boas, ou até mesmo aqui a palavra vai aparecer agora, uma palavra diferente, seita. Vamos ver? Seita é o nome dado a grupos religiosos que se afastam da crença geral, formando uma nova corrente de pensamento, ou seja, pensamentos humanos, doutrinas e práticas. Uma seita pode ser identificada pelo fato de enfatizar determinado ponto doutrinário em detrimento de outro. Também pelo fato de pregar doutrinas que não têm, olha só essa palavra, não tem base na Bíblia. Nós vemos aí, aparentemente são igrejas que até mesmo tem o nome de igreja, mas são seitas, porque elas não têm a sua base doutrinária firmada somente na Bíblia. Mas a Bíblia também está inclusa. Não. Vou pegar um exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, eu tenho uma pessoa conhecida minha que ele era kardecista. Então, o que acontece? Ele dizia, não, mas nós também cremos na Bíblia, entendemos que a Bíblia também ela tem verdades. E aí esse rapaz ele disse para mim, na verdade assim, ele disse, eu entendo que nós precisamos tirar o sermão do monte e rasgar tudo e jogar fora o resto. Por quê? Ali Jesus traz o ensinamento. Não, a Bíblia é um todo, o qual a palavra de Deus nos ensina que é um todo, o qual aponta para a graça e para a misericórdia de Deus. Aponta para que, além do pecado, o pecado original que acontece ali com Adão e Eva, aponta para a remissão em Cristo Jesus e no Novo Testamento. Então, por isso, o Antigo Testamento aponta para o Messias que viria. Messias vem, aí agora o Novo Testamento aponta para onde? Para o Messias que vem novamente. Então, a segunda vinda de Cristo, este é o sentido que a igreja precisa olhar e precisa afirmar a sua fé. Por isso, os ensinamentos da palavra do Senhor apontam para a exaltação de Deus, a exaltação de Cristo, para que vivamos eternamente firmados em Cristo. A nossa esperança não está firmada em situações passageiras aqui, mas a nossa esperança está firmada em Cristo, na segunda vinda e na eternidade, a qual passaremos em Deus e viveremos eternamente no Senhor. Continuando o texto, o Brasil é um terreno fértil para o surgimento e desenvolvimento de novas seitas, ou seja,
religiões as quais não estão firmadas como seu único pensamento a palavra de Deus. Isso tem sido prejudicial, pois essas seitas religiosas incentivam as superstições, as quais nós vimos na aula passada, a superstição. Promovem a lavagem cerebral, né? Pessoas que acabam ficando bitoladas e não conseguem enxergar além, semeiam a confusão e induzem ao fanatismo, né? Principalmente nos Estados Unidos, nós vemos vários casos de suicídio coletivo através de pessoas, líderes religiosos, os quais induziram e induzem, né, pessoas que vivem de uma forma alienada, eu vou usar essa palavra, alienada à vida cotidiana. Pessoas que se deixam envolver pelas propostas das seitas tornam-se fortes candidatas aos desajustes emocionais e psíquicos. Então, também aqui há um prejuízo não somente na sua vida emocional, mas na sua psique. As seitas são uma ameaça constante, devendo, portanto, ser enfrentadas com base no genuíno Evangelho de Cristo. O cristão precisa estar atento, precavendo-se contra as sutilezas desses enganadores. Então a palavra aqui aparece como enganadores. Então o primeiro ponto, a origem das seitas está ligada à apostasia. Então a palavra de Deus também traz uma explicação clara sobre o que seriam estas seitas e o que é a apostasia. Nós vimos em revistas anteriores que falando sobre o final dos tempos e também da apostasia. E essa apostasia onde as pessoas deixariam de viver a verdade de Cristo para viver suas próprias verdades, buscando uma paz interior, um equilíbrio interior, buscando viver para si mesmo e para um grupo fechado, vivendo longe, deixando a verdade da palavra de Deus para viverem a sua própria verdade. Mas a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Tanto que Paulo, ele no texto base de hoje, ele vai trazer o ensinamento através do texto de Gálatas 1, versos 6 e 7, que é um texto base, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, falando sobre esta mesma admiração, o qual pessoas que foram pregado o Evangelho deixam de viver o Evangelho para viver outras verdades, entre aspas. Veja só, escrevendo aos Gálatas, Paulo afirma: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Percebe? Então Paulo está dizendo, admira-me que estejais passando, ou seja, pessoas ou líderes, falsos líderes que estão na igreja e que ensinam um novo evangelho, ou seja, um evangelho ao qual não pertence realmente a Deus. Veja só agora a continuação, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Uma outra palavra que ele firma aqui, a graça de Cristo para outro evangelho. Se o evangelho está firmado nos ensinamentos de Cristo, então como pode haver um outro evangelho? Na verdade é uma deturpação do evangelho. Veja só, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por isso Paulo vai trazer à igreja de Gálatas essa advertência e também esse puxãozinho de orelha, né? O qual ele está dizendo, como vocês podem estar deixando a verdade de Cristo? Geralmente uma nova seita é fundada por pessoas que tiveram contato com a Bíblia. Se você pegar hoje uma das maiores seitas, né, são os muçulmanos. O muçulmano ele está firmado nos ensinamentos de Maomé, mas se você pega a estrutura histórica, você vai ver que há um rompimento com a Igreja Católica lá atrás, o qual Maomé, essa parte não está aqui na nossa lição, o qual Maomé ele vai discutir exatamente a canonização de Maria. Então há um rompimento
e Maomé passa a ter as visões e passa a produzir sua própria verdade baseada em Deus. Então, inicialmente, ele tem um contato, né, com os ensinamentos da palavra de Deus, mas a deturpação da palavra de Deus também foi a motivadora, ou a força motriz para que agora Maomé construísse ou fundasse essa nova religião. Se você pegar com base até mesmo no Espiritismo, que eu já citei agora há pouco, no Espiritismo também existe até mesmo assim uma crença que Jesus veio e que Jesus é o que? Um espírito evoluído. Por isso, há uma crença que realmente Jesus veio e que Jesus esteve presente aqui. Observe então que as pinceladas da verdade da palavra de Deus, elas aparecem, mas aparecem mascaradas ou elas aparecem como frustrações que geraram algum ponto até mesmo de uma seita, mas não de algo verdadeiro, uma verdade parcial, a qual produz um engano para aqueles que se adentram essas seitas. Veja só, vou ler novamente esse título. Geralmente uma nova seita é fundada por pessoas que tiveram contato com a Bíblia, fizeram parte da igreja, às vezes até liderando. Né? São pessoas que tiveram alguma formação religiosa, mas movidas por ambições ou outras razões, apostataram-se. Nós temos, por exemplo, vou pegar aqui dentro da música secular. Nós falamos de cantores que secular que assim, tiveram até situações com a própria igreja lá no passado. Eu me lembrei aqui do Raul Seixas. O Raul Seixas, por exemplo, ele fez seminário e para ser pastor, mas há uma frustração no meio do caminho e depois ele vai se juntar com o Paulo Coelho, que também traz o espiritismo. Mas se você pegar pinceladas da música de Raul Seixas, né, se você ouvir ou até mesmo ler as letras, você não vai pegar fogo não, brincadeira, né? Você pode ler, você pode ver e você vai ver que existe realmente alguns pontos da religião, o qual envolve a psique, né, talvez até essa confusão mental, o qual a tribulação, né, que se você lê, eu li sobre, eu gostava de, a Nerinha quando ia ali ao shopping, né, antes da pandemia, às vezes eu ficava sentado ali, bem pouquinho tempo, né, passava algumas horas ali, né, sentado na livraria e eu ficava lendo. E uma vez eu estava lendo sobre a história, assim, a biografia de Raul Seixas, e eu fui lendo e foi bem curioso, mas e a gente vê a vida turbulenta que ele teve também, né? Eu estava falando sobre ele, e também das pinceladas que nós vemos sobre a palavra de Deus, a influência que ele teve, e depois também essa apostasia. Em alguns casos, aqui o autor volta aqui falando, em alguns casos a seita é fundada por um indivíduo e noutros por um grupo de pessoas. Aí se cumpre a revelação do Espírito dada a Paulo. Essa revelação está em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso número 1 ao verso número 3. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso número 1 ao verso número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Então, aqui, quando Paulo está falando, ele utiliza a palavra Espírito em maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus. Ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E como que eles apostatarão? Agora que eles vão ter a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada?
não conseguem enxergar além, não conseguem enxergar além daquilo que a palavra de Deus ensina. Mesmo, lembra que eu comentei sobre os discípulos no caminho de Emaús que iam com Jesus e não conseguiram enxergar e reconhecer a Jesus? Eles reconhecem quando ao partir do pão. Ali eles apenas não conseguem ver. Agora, não conseguem reconhecer a Jesus. Ter a mente cauterizada agora está algo além, quando eles continuam no engano e não conseguem enxergar a verdade. Apesar de lerem a verdade, eles não conseguem arrepender-se, não conseguem aprofundar-se na palavra de Deus e ter a sua mente restaurada, restabelecida, né? Por isso, agora que ele vai dizer que proíbem o casamento, ou seja, vivem a libertinagem, o casamento agora perde o sentido, a união perde o sentido, a abstinência de alimentos, ou seja, o jejum sem sentido, e assim ele continua dizendo que existem práticas as quais a palavra de Deus nos ensina e que perdem o seu valor ou perdem o seu sentido. É comum hoje o surgimento de grupos dirigidos por pessoas totalmente despreparadas e desprovidas de base doutrinária. São indivíduos desagregadores no sentido de que a palavra que precisa ser semeada com verdade vira discussão, vira briga e não conseguem chegar realmente a um fundo ou à verdade, né? São indivíduos desagregadores, cegos guiando outros cegos. Então, quando você vai, vamos abrir esse texto, Lucas, Lucas capítulo 6, o verso número 39. Então, Lucas capítulo 6, o verso o verso 39. O título é A Parábola do Cego que Guia Outro Cego, né? Como pode, já antes mesmo de lermos, como pode um cego guiar outro cego? Mas vamos ler o texto para entendermos isso, o que Jesus está dizendo. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Vou continuar aqui. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então, Jesus está dizendo, o discípulo não está acima do mestre. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo Jesus, vou falar até mesmo da igreja presbiteriana. Quem é o pastor? Quem é o pastor da igreja presbiteriana? É Jesus Cristo. Ele é o pastor da igreja. Ele é o supremo pastor. Então, alguns vão pensar, é o Roberto Brasileiro. Não, não é o Roberto Brasileiro. Existe alguém acima do Roberto Brasileiro. E esse chama-se Jesus Cristo. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu sua vida pela igreja, pela noiva. Então, esse é o supremo pastor. Por isso, mesmo que existam pastores pastoreando a igreja presbiteriana ou até outras igrejas, vamos pensar aqui na igreja como um todo, existe sempre o pastor que está acima e nunca, né, os servos, que são aqui pastores como servos, os servos estão acima do Supremo Pastor. Por isso não pode haver verdade maior do que aquela a qual nós aprendemos em Jesus. Por isso, quando nós nos desviamos da verdade ensinada por Jesus, agora nós passamos a ser cegos guiando outros cegos que continuam caminhando conosco. Os descendentes, os descontentes, não descendentes, os descontentes da igreja, que nem sempre são os mais coerentes e dedicados, acabam tornando-se facciosos, ou seja, pessoas que dividem a igreja. Em relação a esses, a palavra de Deus orienta. Tito, capítulo 3, verso 10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Ou seja, a orientação ali de Tito
está trazendo sobre a pessoa que está criando problemas de divisões dentro da igreja. Porque a igreja ela não foi feita para ter divisões, mas a igreja foi feita para que exalte a Deus. E quando nós perdemos essa visão de Deus, aí sim há rompimentos, há uma perversão muitas vezes do evangelho e precisamos ter este cuidado. O cuidado para que a palavra de Deus seja preservada, para que vidas sejam abençoadas e não amaldiçoadas. Por isso, agora há essa advertência. Sobre aqueles que apostatam e tomam outros caminhos, João faz uma séria constatação. 1 João, eu digo que hoje tem muitos textos, né? 1 João 2,19. Convido você a deixar sua Bíblia aí do ladinho aí, facinho de pegar e ler, tá bom, querido? Diz assim o texto: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então aqui João está falando, João é o evangelista do amor. João está falando sobre realmente o amor da igreja, a igreja que ama, que vive em amor e vive a verdade de Cristo. Por isso ele diz, esses que apostatam, esses que saem e fundam até religiões, ou criam algo que é contra o próprio crescimento da igreja de Cristo, agora essas pessoas, ele diz, esses saíram porque não eram realmente dos nossos. Eles não haviam ainda se convertido, conhecido o Evangelho, porque aquele que conhece o Evangelho, ele é transformado, e mesmo que ele tenha a sua opinião, ou tenha até mesmo seu temperamento forte, ele se deixa ser tratado por Deus. Um ponto muito importante que nós precisamos ter como exemplo e como referência é o quanto nós nos deixamos, ou quanto os nossos líderes se deixam ser tratados por Deus. Até mesmo um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, alguém que lidera, mesmo seja um departamento, ele precisa se deixar ser tratado por Deus. Porque uma vez que ele não é tratado por Deus, ele começa a viver a sua própria verdade, a sua própria carne começa a falar mais alto. E este cuidado, ele é necessário, ele é essencial para que tenhamos uma vida cristã sadia e também ao falarmos da palavra de Deus, a palavra traga transformação, ela seja abençoadora. E à medida que a igreja ou as ovelhas se achegam à igreja, também cabe aos líderes conduzi-las em paz a Cristo, conduzi-las em paz à presença do nosso Senhor. Então cabe aqui à igreja conduzir sempre em amor, sempre com cuidado às ovelhas que pertencem ao nosso Senhor. 2. A estratégia das seitas é o engano. Falando sobre os sinais dos fins dos tempos, Jesus previne os discípulos dizendo que surgiriam falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Onde está isso? Marcos capítulo 13, verso 22. E Jesus vai trazer também, agora olha só, Jesus o chama de lobos disfarçados de ovelhas. Lobos disfarçados de ovelhas. Então, o lobo disfarçado de ovelha, ele está onde? Ele está lá com cara de malvado? Não. Ele está no meio do povo de Deus. E no meio do povo de Deus, ele vai trazendo o seu próprio pensamento e conduzindo as pessoas no seu próprio pensamento, na sua maneira de ver. Agora, a palavra de Deus, ela nos ensina que precisamos olhar a maneira de Cristo viver. Então, a igreja precisa ter essa percepção. Nos parecemos com Cristo? Não. Então, precisamos entender por que não nos parecemos. Por que nós lemos a Bíblia? Para que os ensinamentos do Senhor adentrem o nosso coração cada dia mais.
Lembre que eu comentei esse tempo atrás sobre o sentido dos mandamentos. Por que Deus dá os mandamentos? Para que o povo, que era nômade, o conhecesse a Deus. Então os mandamentos, ali nesse primeiro momento, a Torá, era para que o povo de Israel conhecesse ao próprio Deus. Por isso que era o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. Então, qual era o sentido dos mandamentos? Conhecer a Deus. E depois a palavra canonizada, já escrito aqui o cânon do Antigo e do Novo Testamento. Qual é o sentido dela estar escrita? Um relato histórico? Não. É para que conheçamos a Deus. Para que eu e você nos acheguemos ao trono da graça de Deus. Por isso a palavra, ela agora começa a nos abrir os olhos, nos dar a visão de Cristo. E mesmo que haja pessoas, até mesmo com boa intenção, mas que está desvirtuada, também agora nós conseguimos reconhecer. Por isso que ele fala, são lobos disfarçados de ovelhas. E quando fala sobre Marcos 13, enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, ele não está dizendo que é possível, mas há uma intenção de enganar quem? Até mesmo aqueles que já foram chamados e são eleitos em Cristo Jesus. Por isso, quando eu e você estamos conectados na palavra de Deus, o Senhor tira as escamas dos nossos olhos para reconhecermos quem fala em nome dele. Por isso, não é o nosso sentir, mas é aquilo que Deus revela em nós. Aquilo que Deus revela, Ele abre os nossos olhos para compreendermos a palavra. Não há confusão na nossa mente, há clareza na nossa mente quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando eu oro, quando eu leio a palavra, e eu vou à igreja, ou eu converso com pessoas, e mesmo pessoas de outras religiões, até mesmo de outras seitas, agora o Senhor nos dá o discernimento para entendermos aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou falando, Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15, Paulo fala sobre a sutileza de Satanás para o engano. Vamos abrir esse texto? 2 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu só usar aqui duas mãos. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso número 13 e o verso número 13 ao verso número 15. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao verso número 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, existem pessoas dentro de igrejas que estão nessa condição, triste e terrível condição, irmãos. Eu vou ler novamente esse texto. Esse texto aqui eu considero um texto até mesmo pesado, Um texto triste e também de alerta à igreja, a toda a igreja viva de Cristo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Quando você lê esse texto, essa afirmação de Paulo, conforme aqui até o autor diz, eu até gostei muito da forma que ele colocou. Paulo fala sobre a sutileza de Satanás. Para quê? Para o engano.
Então, a sutileza de Satanás para o engano. Na carta aos Tessalonicenses, ele previne os cristãos, falando sobre a vinda da apostasia. Segundo a eficácia de Satanás, esse texto é 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira e com todo o engano. Vou ler novamente. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira e com todo engano. Então, 2 Tessalonicenses 2. Você pode ler de 1 a 10. Em suas cartas, João também fala sobre a estratégia do engano adotadas pelas seitas. Então, se você pegar 1 João, capítulo 2, verso 26 a 28, ou 2 João, verso 7, capítulo é único, né? Versos 7 a 11, você também verá essa mesma sutileza e engano. Agora, olha só, nós aqui tem um alerta por Paulo, por João e por Pedro, aqui falando sobre esses falsos profetas. Eles costumam ser treinados para saber como enredar aqueles que lhes dão a atenção. Hoje, esses enganos estão por toda parte. Os líderes prometem prosperidade material, vitórias sobre vitórias, curas, objetos ungidos, né, para as mais variadas finalidades. Os ensinos bíblicos é deturpado, as pessoas são exploradas, a igreja fica desacreditada, o nome de Cristo é desonrado. Aqui ele fez agora ele se posicionou trazendo agora alguns elementos. Eu não vou falar mal de outras religiões, mas quando ele fala sobre a questão da prosperidade, nós precisamos ter esse cuidado, porque o cristão, a prosperidade, ela é bíblica, ela está também na palavra de Deus, sendo uma bênção para os cristãos, sim. A prosperidade, o cristão pode ser próspero, pode receber bênçãos, sim, mas não deve ser o fim ou o sentido da vida para o cristão. O cristão precisa ter seus olhos focados na eternidade. Esperar em Deus para os bens que nós receberemos na eternidade. Inclusive eu vou até pincelar hoje à noite, no nosso culto, um pouquinho sobre o texto de domingo passado e a pregação desta noite, falando sobre a visão de Paulo, sobre o peso da glória que está sobre as nossas vidas para vivermos a eternidade. E curas, objetos ungidos. Então, se você... existiam tempos onde as pessoas iam orar na mata para ver graveto acender. Vou dizer para você, o principal, o fim maior, não é um graveto acender. Apesar que eu já vi graveto acender, eu peguei na mão. Quando eu fui, claro, na adolescência ali eu estava curioso para ver esse negócio. E eu fui uma vez orar com um grupo na mata e eu queria ver o graveto acender, porque todo mundo falava que o graveto acendia um monte de gravetinho, e eu fui. E quando a gente estava saindo, o rapaz, nem sei quem era, ele bateu em mim e disse, olha no chão. E eu olhei e tinha um gravetinho aceso, eu peguei aquele gravetinho e fiquei olhando para ele, naquele escuro e o gravetinho aceso. Realmente foi muito curioso, mas depois que a gente alcança a maturidade espiritual, qual é o sentido do graveto acender? Eu levei o graveto para casa, trouxe para a Nerinha ver. E quero dizer para você, você acha que o graveto quando chegou em casa estava aceso? Nada, passei vergonha, ainda parecia com um pedacinho de pau e queria mostrar para ela. O gravetinho tinha apagado, acho que a fé tinha sido pouca, precisava orar de novo no monte para acender o graveto. Na verdade, o sentido de orarmos no monte não é o graveto acender, mas é a glória de Deus, é buscar a presença de Deus, receber a Shekinah, ser envolvido pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, muitas vezes somos enganados, né? Achando que o graveto é o sentido. Não, o sentido é Deus. O graveto ele acendeu para a glória de Deus. Mas olha só, pessoas então que prometem
Vitórias sobre vitórias, curas, objetos ungidos para as mais variadas finalidades. Então, qual é o sentido de objetos ungidos? O objeto não vai fazer diferença nenhuma. Quem a sua relação hoje, nós, né, vou me incluir aqui, nós temos o céu aberto e Deus, através de Cristo Jesus, os céus abertos para conversarmos diretamente com o Pai. E muitos deixam de conversar com o Pai para ter totens, ter objetos, ao qual é objeto de adoração. O principal é a presença de Deus. Veja só, o ensino, nesse caso, né, de vitórias sobre vitórias, objetos ungidos, o ensino bíblico é deturpado porque Jesus nunca nos ensinou que esses objetos seriam um fim para nós. As pessoas são exploradas, às vezes, e nós vemos aí um rompimento da igreja protestante com a igreja católica. Um dos pontos fortes era a venda de indulgências, ou seja, a venda de tijolinho do céu. Né? Onde estava isso firmado na palavra de Deus? E hoje a igreja cristã, ou pelo menos parte dessa igreja, ela está comprando lenço ungido. Você fala assim, mas a igreja presbiteriana não faz. Mas nós, como povo de Deus, o povo de Deus agora ele alcança um todo. Nós vemos líderes deturpando a palavra de Deus, até pregando grande parte verdades, mas até que chega um momento onde ele fala, irmãozinho, agora se você tiver aqui, está passando por um problema, você pode adquirir, deu tudo errado, ele estragou tudo aquilo que estava sendo bom. Então, com discursos os quais têm aparência de bom, tem aparência de ovelha, mas é o lobo que está ali por trás. Eu me lembrei agora, quando eu falei o lobo, eu me lembrei de um desenho animado, passava quando eu era pequeno, que era a ovelhinha e ela gritava assim, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Então quando você vê algo que não pertence ao Senhor, você começa a dizer na sua mente aí, é o lobo, é o lobo, é o lobo. E o Senhor, o Supremo Pastor, estará contigo, te dando a visão realmente. E ele finaliza dizendo, o nome de Cristo é desonrado com essas coisas. Eu já contei esse exemplo num culto, mas eu quero reafirmar. Nós tivemos o Dr. Osiel pregando no nosso acampamento, e uma vez eu conversando com ele prega para muitos médicos, e ele disse que essa questão da venda, né, e até mesmo desse estilo de pregação, ele tem deturpado o evangelho e tem desonrado o nome de Cristo. E uma vez ele foi pregar para um outro médico, e o médico olhou para ele e disse, do dinheiro, ele disse que aquilo foi um empecilho para que a palavra de Deus, naquele momento, fizesse a diferença. Claro que ele, com sabedoria, foi usado por Deus para levar o evangelho, mas as pessoas têm isso em mente. Será que eles estão querendo o meu dinheiro? Sendo que não. A palavra de Deus diz, eu quero o seu coração, eu quero mais que o seu dinheiro, eu quero o seu coração. A palavra de Deus nos diz, eu quero te dar a eternidade, assim diz o nosso Deus. Assim que Cristo morreu na cruz para nos dar a eternidade. Por isso não há dinheiro que pague. Por isso que Paulo em Efésios vai dizer 2, 8 e 9, ele vai falar que é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor que o Senhor, não é por nenhuma obra humana, mas é um presente de Deus, um presente o qual nós recebemos, o qual o Senhor diz, eu te dou, eu te amei desde a fundação do mundo. E não é o seu dinheiro, mas é o seu coração que eu quero. O cristão não pode, portanto, deixar-se seduzir pelo fascínio das seitas, pela artimanha dos homens, pela astúcia como induzem ao erro, segundo Efésios, Paulo aos Efésios 4, 14 e 15. A Bíblia adverte, cuidado que ninguém vos engane com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Então não são filosofias, mas tem que ser segundo Cristo. É Cristo em nós, Cristo na minha vida, Cristo em sua vida. Esta é a verdade. Terceiro e último ponto. O destino das seitas é o juízo de Deus. Em suas advertências, Paulo afirma em Gálatas 1, 8 e 9. É o texto base nosso. Se alguém vos engana, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Esta é a sentença da maldição contra os protagonistas do engano. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 a 15, Paulo fala sobre o fim deles, serão fatalmente destruídos. O apóstolo Pedro afirma que para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, onde está isso? 2 Pedro 2, 1 e 3. Vou ler novamente. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Por isso, não fique abismado com as pessoas tirando sacos de dinheiro da igreja. Não fique admirado de milagres acontecerem nesses lugares. A operação de Satanás também acontece nesses lugares. E se a palavra de Deus também, se há falsos profetas, a palavra de Deus também agora diz, há um juízo verdadeiro. Esse juízo nós precisamos estar atentos. Pessoas que não crescem espiritualmente e se deixam levar pelo engano das seitas, olha só, essa afirmação ela é interessante. Pessoas que não crescem espiritualmente, ou seja, não conseguem ver estas verdades. Por quê? Porque não oram, não se alimentam da palavra de Deus, não têm um tempo na presença do Senhor. Elas se deixam, ou elas, sem perceberem, são enganadas, né? Se deixam levar pelo engano das seitas, desprezando o genuíno caminho da fé cristã. Como diz Pedro, agora em 2 Pedro 2, 20 e 22, melhor seria nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Considerando, portanto, o rigor com que serão tratados os sectários, compete à igreja. A igreja vai fazer o que então com isso? Com essas verdades ou com essa situação? Compete à igreja fazer o que? Orientar-se biblicamente e doutrinariamente para não ser abalada pelos ventos de doutrina. Então a igreja precisa fazer o quê? Orientar-se biblicamente e dentro da sua doutrina também. Então a igreja precisa ter essa orientação. Segundo, evitar discussões inúteis, como orienta 2 João, versículo 10 e 11. Então nós precisamos evitar discussões que não há crescimento, evitar aquilo que não faz sentido ou são meras burocracias ou então meras formalidades as quais não vai gerar crescimento. Lembra que eu comentei sobre ir ao monte e ficar vendo os gravetos acenderem? O graveto acendeu, mas beleza pura. Mas eu pergunto para você, o que esse graveto gerou na minha vida, como na vida cristã? Nada. Ele apagou novamente. Mas o estar na presença de Deus e crescer espiritualmente faz toda a diferença. Percebe? Então não é o graveto, mas é a presença de Deus. Então evitar discussões inúteis, como orienta 2 João, versículo 10 e 11. Terceiro, orar e, quando possível, instruí-los para que se arrependam e se convertam. Então, quando você olha para as três aqui orientações, então orientar-se biblicamente e doutrinariamente, evitar discussões inúteis e orar, quando possível, instruir, este é o sentido de crescermos dentro da nossa vida cristã, não vou nem dizer dentro da igreja, mas da nossa vida cristã. Por isso nós precisamos desenvolver a vida cristã. Não podemos estagnar, parar no tempo.
ou mesmo desanimar na nossa caminhada. A lição de hoje, quando fala sobre seitas e sobre cuidados, ela está nos trazendo orientações importantes para a maturidade na vida cristã. Para discussão, o que leva algumas pessoas da igreja a se envolverem com as seitas, abandonando os caminhos do Senhor? Então, o que leva as pessoas? Eu aqui particularmente, eu diria, o que leva talvez seja uma frustração com a igreja, que leva a essa situação. Por que uma frustração com a igreja? Porque às vezes nós colocamos a nossa confiança em homens, em líderes, em pessoas. Eu me lembro assim de muitas situações dentro da igreja, mas eu me lembro assim de Caio Fábio. E o Caio Fábio, ele quando assim, ele se envolveu com a política e houve aquela situação toda, o pessoal mais antigo vai lembrar o pastor Caio Fábio. E ele usou uma frase que eu achei pesada, mas eu achei interessante depois, refletindo. Ele disse, porque a pessoa que o entrevistou disse, o que você diria para as pessoas que confiavam em você, que seguiam você e que se frustraram? Ele disse, bem feito para elas. Ele disse, porque elas depositaram a fé em mim e não em Cristo. E ele disse, não, a palavra de Deus nos ensina a depositar a nossa fé em pessoas, no Senhor e não em pessoas. A nossa fé deve estar firmada em Cristo Jesus e não em homens que estão na política, não em homens que são pastores, não em homens que são líderes, porque esses homens passam, mas a palavra de Deus não passa. Então, quando ele deu essa resposta, eu fiquei pensando sobre isso. Sobre pessoas que se frustram com a igreja, porque elas confiam em homens. E quando nós amadurecemos na fé, nós sabemos que os homens passam. Nós sabemos que os homens, eles estão aqui, daqui a pouco eles estão em outro lugar, às vezes são chamados por Deus, mas a nossa fé permanece. E precisamos permanecer firmes em maturidade. 2. Como a igreja deve agir em relação a membros que estejam sendo influenciados por pensamentos incompatíveis com a nossa tradição de fé? A própria palavra de Deus nos ensina que precisamos ajudar, não condená-las. Precisamos caminhar com os nossos irmãos e até mesmo compartilhar da palavra juntos. Se você percebe que um irmão está tendo dificuldade em determinada área, não nos cabe julgar ou nos separar, mas nos cabe agora amar. Quando eu trabalhava ali com os adolescentes, eu me lembro de uma situação que nós falávamos sobre o estudo, e nós falávamos sobre ser cristão na sala de aula, e a visão que muitos têm é que ser cristão é ser certinho, ir bem na escola, fazer as coisas certas. Eu disse, vocês têm uma grande oportunidade na escola. E eles ficaram me olhando, pensando, o que esse cara vai falar, né? Eu disse, sabe aquele cara que senta lá no fundo, lá no fundão? Vocês têm a grande oportunidade, se vocês são bons estudiosos, estudar com eles. Aí eles ficaram alvoroçados, né? Ai, não! Ai, Deus me livre! Mas eu disse, às vezes essas pessoas que são taxadas como maus alunos, ou até mesmo pessoas que não têm uma inteligência tão boa como a nossa, quero dizer para você, eles têm sim. Eles são oportunidades. E quando eles estão passando por essas dificuldades, às vezes eles estão tendo uma dificuldade em compreender a matéria. E você que aprendeu, você pode dividir. Eles estão tendo dificuldades em casa. E às vezes você pode orar com eles, você pode orar por eles, você pode se aproximar. E às vezes só o fato de estudar junto vai estimular essa pessoa a mudar, a conseguir acompanhar o resto da turma. Então, ao invés de julgarmos a turma do fundão, nós podemos ajudar a turma do fundão. Claro que eles ficaram alvoroçados num primeiro momento, mas a palavra de Deus nos ajuda, nos ensina que nós precisamos, muitas vezes, servir de suporte, servir aqui para o outro se escorar,
para se levantar, para caminhar, para aprender, para crescer juntos. Quais são algumas das seitas presentes na sua cidade, né? E como cristãos, como tem sido o seu relacionamento com as pessoas que a seguem? Essa pergunta eu vou deixar aí para você pensar e para você refletir sobre ela, porque é uma pergunta bem pessoal. Para pensar, não há maior inimigo da fé verdadeira do que seja a vã credulidade ou o crer em toda e qualquer palavra e correr atrás de qualquer proclamação. Quem escreveu essa frase foi Henry. Então aqui está assinado. Então vou ler novamente. Não há maior inimigo da fé verdadeira do que seja a vã credulidade ou o crer em toda e qualquer palavra e correr atrás de qualquer proclamação. Então não há inimigo maior do que nós perdemos realmente o foco da palavra de Deus e ficarmos correndo atrás daquilo que não gera vida aos nossos corações. Que você seja fortalecido em Cristo Jesus. Que o Senhor, a palavra de Deus, resplandeça na sua vida, nas nossas vidas, eu me incluo também, para que continuemos a crescer na palavra de Deus. O compartilhar, o orar, o estarmos juntos, já tem sido uma bênção. E o praticar cabe a cada um de nós agora, no nosso cotidiano, na nossa vida, caminharmos juntos e nos ajudarmos mutuamente. E se você tiver algum irmão que está passando por dificuldade, ou até mesmo vivendo esse desvirtuamento, não julgue, mas ore. Caminhe junto. Se você tem pessoas que estão longe de Cristo, você pode ser um instrumento de Deus a partir desta lição para abençoar e também para conduzir o seu amigo, a sua amiga em Cristo Jesus. Pensa nisso. Que Deus abençoe você grandemente. Eu quero finalizar a nossa IBD Home orando, né, mais uma vez pela nossa irmã Ione, pela nossa irmã Geni, né, para que Deus aí continue a fortalecer a vida de vocês. Também estaremos juntos no nosso culto hoje às 7 horas, tanto físico como virtual. Se você quiser estar no nosso culto físico, será um prazer recebê-lo esta noite. Será um prazer cultuar também online. Você pode conectar-se a partir das 7 horas, tá bom? Vamos orar juntos? Maravilhoso Deus, somente a Tua palavra, Pai, para nos conduzir com sabedoria, com amor. Não somos chamados para brigarmos, para termos dissensões, divisões, facções, mas somos chamados para viver e desfrutar da Tua palavra. E esta noite nós pedimos, esta manhã nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guardando, nos abençoando, abrindo a nossa mente para que possamos caminhar e sermos conduzidos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, ó Pai, sobre os lares enlutados, que o consolo do alto também esteja sobre a vida da Ione, do Flávio, neste momento de despedida do seu tio. Que o Senhor, ó Pai, esteja fortalecendo, trazendo um novo ânimo. Sabemos que a palavra do Senhor nos diz que é tempo de chorarmos e que os nossos irmãos possam também, neste momento de luto, receber a graça do Senhor. Mas, acima de tudo, serem consolados. Também, ó Pai, a nossa irmã Geni, a perda do seu irmão, que o Senhor venha trazer fortalecimento também, consolo do alto, sobre a vida dos seus irmãos, sobre a vida do seu pai, nesse momento de despedida, que eles possam ser consolados e conduzidos também pelo Senhor. Oramos pelas famílias que estão conectadas, que ainda se conectarão, que o Senhor traga, Pai, do céu a bênção do Senhor, que possamos ter um tempo em família, um domingo abençoado e logo mais possamos estar em Tua presença, adorando ao nome do Senhor. Oramos em Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça o seu coração em nome de Jesus. Vou cantar um cântico
Nossa escola dominical está encerrada. Um bom domingo para você. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém, amém. A verdadeira paz tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.